Olá! No nosso último papo, a gente explorou os aminoácidos, né? Aqueles bloquinhos de construção. Hoje, o nosso deep dive é para entender como eles se juntam, como eles formam estruturas maiores e super importantes, os peptídeos e as proteínas. Exato. A ideia aqui é sacar como essas ligações funcionam, sabe? E ver as arquiteturas incríveis que essas moléculas formam. E como até um pedacinho pequeno pode ter um efeito biológico gigante. Vamos lá. E entender isso é fundamental, porque, assim, a forma 3D de um peptídeo ou de uma proteína é o que define o que ela faz no corpo. Pode ser desde adoçar uma bebida até, sei lá, controlar como a gente usa energia. A estrutura é que manda na função, basicamente. Legal. Então, o começo de tudo é a ligação peptídica. Uhum. É uma ligação do tipo amida, né? Ela se forma quando dois aminoácidos se juntam e aí sai uma molécula de água. Uma coisa interessante dela é que ela é meio rígida. Sim, tem um caráter de dupla ligação parcial. Isso. E por isso ela fica plana. Mas por que isso é importante? É que essa rigidez limita um pouco como a cadeia toda pode se dobrar depois, né? Exatamente, essa rigidez local já dá umas regras para o jogo todo. E olha, além dessa ligação peptídica que forma o esqueleto da cadeia, tem outra ligação covalente super importante para a forma final. São as pontes de sulfeto. Elas se formam entre dois aminoácidos específicos, a cisteína. E o legal é que essas cisteínas podem estar bem longe uma da outra na sequência linear. Ah, entendi. Elas funcionam como se fossem tipo assim uns grampos, sabe? Travam a estrutura 3D no lugar. São pontos de costura bem estratégicos mesmo. E um exemplo disso que a gente vê todo dia é a queratina do cabelo, certo? Perfeito, é isso mesmo. A quantidade dessas pontes, onde elas estão, define se o cabelo é mais liso ou mais cacheado. E aqueles tratamentos, tipo alisamento ou permanente? Exato, eles mexem nisso. Eles quebram quimicamente essas pontes e depois reformam em outros lugares para mudar a forma do cabelo. Faz sentido. E falando em tamanho, né? Geralmente a gente faz uma distinção. As moléculas menores, sei lá, abaixo de uns 10.000 Daltons, que é uma unidade de massa, a gente chama de peptídeos. As maiores, aí sim, são as proteínas. Mas o curioso é que tamanho não é documento aqui. Peptídeos bem pequenos podem ter uma atividade biológica, assim, enorme. Nossa, é verdade. Pensa no aspartame. É só um dipeptídeo, 2 aminoácidos. E é umas 200 vezes mais doce que o açúcar comum, a glicose. Impressionante, né? Mostra como uma mudancinha na estrutura causa um efeito sensorial gigante. Ou então hormônios essenciais como a insulina. Ah, sim. A insulina... que controla o açúcar no sangue, tem duas cadeias ligadas por essas pontes de sulfeto que você falou, ou a ocitocina, um peptídeo minúsculo, só 9 aminoácidos, e é super importante no parto, na amamentação. São exemplos ótimos. E por causa dessa potência toda, sintetizar peptídeos específicos em laboratório era um desafio bem grande. Os aminoácidos são reativos, né? Mas aí veio a síntese em fase sólida, do Merrifield. Isso foi uma revolução. A ideia é construir o peptídeo passo a passo, mas ele fica preso num suporte sólido. Ah, facilitou muito, imagino. Demais, deu para automatizar o processo, fazer moléculas maiores, mais puras. Abriu muitas portas. Legal. Agora, pensando nas proteínas maiores, a gente entra nos níveis de organização, tipo uma arquitetura mesmo. Isso. Tudo começa com a estrutura primária, que é basicamente a sequência certinha dos aminoácidos, um atrás do outro, e também onde estão aquelas pontes de sulfeto, se tiverem. E essa sequência, que parece simples, na verdade é a chave para tudo que vem depois, né? Exatamente. Ela que vai ditar como a cadeia começa a se organizar localmente. São as chamadas estruturas secundárias. As mais comuns que a gente sempre ouve falar são a hélice alfa, que é tipo uma espiralzinha estabilizada por ligações de hidrogênio dentro dela mesma, e a folha beta. Folha beta. Que são segmentos mais esticados da cadeia, que ficam lado a lado, também ligados por hidrogênio. E tem também as dobras beta, que são curvinhas que conectam esses pedaços. Certo. Temos a sequência primária, temos esses arranjos locais como hélices e folhas, secundária, e como a proteína inteira se dobra no espaço.
Tipo, o formato 3D final dela. Aí a gente chega na estrutura terciária. É o arranjo tridimensional completo da cadeia toda. É um verdadeiro origami molecular, sabe? E ela é mantida por uma combinação de várias interações. As pontes de sulfeto, que a gente já falou, interações iônicas, mais ligações de hidrogênio e também as interações hidrofóbicas. Hidrofóbicas, aquelas que fogem da água. Isso. As partes da proteína que não gostam de água tendem a se agrupar no interior da molécula, longe do ambiente aquoso da célula. Isso ajuda muito a definir a forma final. Entendi. E tem mais algum nível? Tem sim, para algumas proteínas. É a estrutura quaternária. Ela só existe em proteínas que são feitas de mais de uma cadeia polipeptídica. Cada cadeia é chamada de subunidade. E a estrutura quaternária descreve como essas várias subunidades encaixam, como elas interagem para formar o complexo proteico que vai funcionar. Uau! Então, para recapitular essa jornada toda, a gente sai dos aminoácidos se ligando de forma planar, passa por essas estruturas locais, tipo hélices e folhas, até chegar num dobramento 3D super complexo. E é esse dobramento que define se a molécula vai ser um pequeno hormônio ou uma fibra de cabelo gigante como a queratina. Ou seja, a sequência dos aminoácidos é que define a forma, e a forma é que define a função. Precisamente. Essa relação sequência, estrutura, função é um dos pilares da bioquímica. É um conceito central. E entender como as proteínas se dobram direitinho e o que dá errado quando elas não se dobram direito, causando doenças, é uma área de pesquisa gigantesca e super importante para a saúde. Com certeza. E fica aqui uma reflexão, então. Se a natureza usa essa sequência de aminoácidos para criar uma diversidade tão grande de formas e funções, que desafios e que possibilidades a gente enfrenta ao tentar desenhar proteínas do zero, proteínas com funções completamente novas que talvez nem existam na natureza? Fica aí para a gente pensar.